tanta loucura em que estamos vivendo, né? E agora, às portas de uma terceira guerra mundial, ou não, né? Agora tudo acontece ao mesmo tempo, mas é que precisamos confiar verdadeiramente no Senhor. E o sermão de hoje, o título é Bem-vindo à Rapicracia, ou à tirania da felicidade, né? A obrigação de ser feliz. Vamos falar sobre essa obrigação atual de estarmos constantemente felizes. E o texto base, ele está lá em Filipenses, no capítulo 4, somente um versículo. Filipenses 4, 4. Filipenses 4, 4. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vou ler novamente. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por estar aqui junto com meus irmãos, Pai, para te louvar, para te agradecer. E agora, Senhor Deus, para entregar a palavra, Senhor Deus, abençoe minha vida, Pai, para que seja um instrumento das tuas mãos, Senhor, para que a tua palavra atinja corações e mentes, Pai, para que a gente possa ser transformado por ela, Senhor Deus. Então, retira tudo o que ficou de problemas, preocupações, tudo que nos atormentou durante essa semana, Pai, que sejamos focados, Pai, na tua santa palavra. É isso que imploramos a ti, te pedimos no teu precioso nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aqui parece claramente uma obrigação, uma ordem paulina de que nós estejamos sempre alegres e que nós fiquemos alegres. E a gente vai trabalhar esse sermão basicamente 3 pontos: a obrigação de ser feliz, que a gente vive atualmente, como eu posso ser feliz e eu não estou sendo feliz. E aí, o que eu faço? Então, basicamente, são esses 3 pontos. Então, há uma ordem explícita aqui no texto, a alegria. Mas será que ela é possível nesse mundo de ansiedade, exposição constante, comparação? Será que nesse mundo atual, digital, em que estamos completamente imersos nas redes sociais, será que é possível ser feliz? A nossa maior ilusão atual é acreditar que a felicidade está ao nosso alcance, bastando força de vontade e esforço pessoal. Mas será que é isso mesmo? Será que a felicidade está ao nosso alcance, está na nossa mão? É só eu querer que eu, de fato, serei feliz? Mas, afinal, o que é felicidade? Também é um outro problema, porque cada um de nós temos conceitos diferentes do que é felicidade. Às vezes, uma carreira boa é ter uma família boa, é ter filhos, uma família grande. Tem vários conceitos. Mas o que, de fato, é felicidade? Será que ela é de comprar? Será que é de comer? É um negócio intangível, mas corremos atrás dela sem saber muito o que é. De fato, é isso. Né? E o problema da nossa época é que ser feliz, ele de fato se tornou uma obrigação. A gente vive sob a constante pressão de termos que ser felizes. Nós temos que ter sucesso. Nós temos que apresentar e aparentar tudo isso. A tristeza, que antes era uma parte da experiência humana, parece ter se tornado totalmente inaceitável. Você não pode ser infeliz. Entretanto, se for aparecer, pode ser feliz. Né? Aquele pessoal que está chorando e chora em frente à câmera e grava o seu choro, né? Aquele choro fake. Aí você pode ser feliz, para gerar engajamento, para gerar likes. Aí está aprovado, você pode ser feliz desse ponto. Aí pode filmar para chorar e etc., porque isso aí está valendo. Nas redes sociais, somos pressionados a compartilhar absolutamente tudo. Da comida em que comemos, da viagem de férias, da promoção no trabalho, o livro que nós estamos lendo. Então, nós somos impelidos a compartilhar tudo. E, obviamente, isso gera pressão. Nós queremos acabamos por nos comparar uns aos outros. Então, nós criamos uma vitrine que é cuidadosamente editada
de felicidade permanente. Isso gera uma competição cruel. Quem parece mais feliz, vence. Vivemos numa competição de felicidade através das redes sociais. Mas essa cobrança por felicidade, ela gera efeitos profundos e danosos nas nossas vidas. Eu coloquei 3, são muitos mais. Primeiro, o sofrimento oculto, né? Não aparecer infeliz. A vida não é feita só de momentos felizes. Eu preciso falar isso para você. A vida não é um mar de rosas. A vida não é nuvens de algodão por aí. Isso não é a vida. Isso é fake. Mas vivemos numa cultura que não tolera tristeza, nem no luto, nem na doença, nem em nenhum tipo de frustração. Isso faz com que escondemos a todo custo nossas tristezas e derrotas, fazendo com que não vivemos esses momentos, gerando mais sofrimento e mais tristeza. Porque se eu não posso falar a respeito disso, eu tenho que guardar para mim isso, só tenho que apresentar aquilo que está bem. O que eu faço quando minha vida não está boa? O que eu vou mostrar para o pessoal lá no Instagram? E aí? Não tem fotinha de viagem para Paris? Não tenho. E aí? Não tenho. Não tenho minha nova promoção no trabalho. Não estou ganhando o triplo que eu deveria ganhar. E agora? Né? O LinkedIn é muito bom por causa disso, né? LinkedIn, eu sou o melhor funcionário de todos, né? Eu vou apresentando minhas promoções e tal, o pessoal vai falando. Mas e aí, quando eu não tenho isso? O que eu faço? Segunda coisa, uma comparação constante. Ao vermos outras pessoas supostamente sempre felizes, que é supostamente, as pessoas não são totalmente felizes o tempo todo, ninguém é feliz o tempo todo, somos levados a sentir que nossas vidas são medíocres, ou para além de medíocres, o que alimenta ansiedade, insatisfação e baixa autoestima. Não pode, né? A gente não pode mais comer um cachorro-quente, né? Não tem como ir na esquina e comer alguma coisa simples, porque a gente não vai poder apresentar aquilo. Então não valeu. Tem que ser sempre um mega evento. Comer em casa com a esposa não vale mais. Brincar com os filhos num sábado qualquer não vale mais. Tem que ser mega evento. Aí eu lembrei agora, né? Os eventos de Instagram que foram criados. Né? Um desses é o chá revelação. Isso é coisa de Instagram, não existia antes. A gente precisa, não tem o nascimento da criança, não traz felicidade. Eu preciso mostrar o antes, né, o making off desse nascimento. Então eu tenho que fazer um show. E aí nós temos os álbuns de mêsversário. Tá? Se você faz isso, não tem problema não, tá? Eu só estou dando exemplos de coisas que apareceram por causa da exposição. É claramente por causa da exposição. Não tinha isso antes. Então você tem que filmar a criança. Você tem que expor a criança. E a gente vai fazendo um mega evento. A gente vai inventando eventos para aparecer. Porque a vida comum, ela não é o bastante. Ela tem que ser pintada de cores cada vez mais fortes, vibrantes. Porque não dá para viver desse jeito. Não dá. Eu preciso constantemente criar novos e novos e novos eventos. E terceira, dependência da validação externa. Isso aqui é triste. Dependência da validação externa. A felicidade vira um espetáculo. Se não tiver likes, comentários, aprovação, será que eu sou feliz de verdade? Porque muitas vezes pessoas fazem isso. Bota a foto lá, está toda alegre, vão postar a foto. Aí não tem like. Aí o que faz? Ela retira a foto. Não valeu, não teve like, não teve comentário para falar como é que você está linda, você está maravilhosa. Retira a foto. E aí tem que colocar uma outra foto para ver se gera mais engajamento. Irmão, nós estamos ficando loucos. Isso está nos deixando loucos. Um exemplo muito legal disso, legal não é porque é interessante, é o filme, né? Que você com certeza deve ter visto, que é A Procura da Felicidade. Filme de 2006. É um filme maravilhoso. Eu gosto muito desse filme. Né? Que ele é com o Will Smith. E aí esse filme, se você não viu esse filme, ele é antigo, tá? Eu vou dar spoiler. Não fique bravo comigo, porque ele é velho. O filme narra a trajetória de Christopher Gardner, que é o Will Smith,
Um homem que, após ser abandonado pela esposa e viver com o filho pelas ruas, supera todas as suas dificuldades e se torna um corretor de bolsa de valores, bem-sucedido. A mensagem do filme é clara: com bastante garra e força de vontade é possível conquistar a felicidade. Então, nessa perspectiva, e aí o filme é interessante porque ela coloca a felicidade na sua mão. E aí, olha que interessante, o nome do filme, em inglês, é Happiness, The Pursuit of Happiness, que é a busca da felicidade. Só que happiness se escreve com I. E lá, logo na cena inicial do filme, não sei se você lembra, aparece um grafite escrito errado, happiness com Y. E aí o próprio o Gardner, o homem real, que o Smith faz, ele fala, porque ele escreveu o livro, então ele fala que o Y está lá para mostrar que é you, que é você. Olha isso. Você é o responsável pela sua própria felicidade. Ela depende só de você. Olha isso. E óbvio que o Christopher Gardner, aproveitou essa fama e ele virou um palestrante motivacional. Então fez várias palestras. Acredito que ainda faz, se ele estiver vivo. Afinal, nós vivemos numa época em que nós precisamos de especialistas em felicidade. Eu não posso viver a minha felicidade, ou aquilo que eu acho, que eu acredito que é feliz. Não. Eu tenho que estar baseado naquelas pessoas que serão os gurus da felicidade. E aqui você sabe, eu acho que as duas classes principais do nosso tempo, os influencers e os coaches. Eles são gurus de felicidade. Então, essas pessoas, gurus, coaches, influencers, terapeutas de bem-estar, eles estão ali para nos ajudar a alcançar a nossa melhor versão. Eu preciso atingir a melhor versão de mim mesmo. Tá? Isso está na igreja. Os coaches estão na igreja. Os coaches utilizam Cristo, a figura de Cristo, utilizam Deus, para que eles sejam propulsor da minha melhor versão. Ele é meu parceiro, meu coach. Ele vai me ajudar a atingir a minha melhor versão. A socióloga Eva Illouz, ela analisa essa visão moderna de felicidade e ela diz: a felicidade costuma ser vista como uma atitude que depende da força de vontade, um resultado do treino da nossa força interior e do nosso eu autêntico. É a única meta que faz a vida valer a pena, o padrão pelo qual devemos medir o valor da nossa biografia, o tamanho do nosso sucesso e fracasso e o grau do nosso desenvolvimento emocional. Essa felicidade, essa coisa que a gente não sabe o que é, virou padrão e a gente vai atirando para tudo que é lado. E essa vira a régua. A felicidade virou um produto de consumo. Ser feliz se tornou um produto de consumo. Gera e movimenta uma indústria multibilionária que vende felicidade em forma de quê? Livros de autoajuda. Você vai ver as livrarias, todos os tipos de livros de autoajuda estão ali logo no início, porque é o que mais vende. E livros de colorir, As duas coisas que está vendendo hoje em dia é só livro de colorir e livro de autoajuda. Cursos online, aplicativos de meditação, bem-estar, serviços de coaching, e aí, claro, terapeutas, terapias, e psiquiatras e etc. E, é claro, os medicamentos. Tem um comercial quando o Prozac foi criado nos anos 80, que ele era vendido como a droga da felicidade. Olha isso. Esse é o comercial do Prozac como a droga da felicidade, porque ele revolucionou o tratamento de depressão, ao oferecer um antidepressivo com menos efeitos colaterais que os remédios anteriores. Era só tomar um e tudo ficaria tranquilo e feliz. E hoje, infelizmente, nós colocamos nos medicamentos, e muitas pessoas fazem isso, o segredo da felicidade também. É interessante que Aldous Huxley, nos anos 60, eu acho, 50, ele escreveu O Admirável Mundo Novo. Não sei se você já leu isso. O Admirável Mundo Novo falava exatamente sobre isso. Eles criaram naquele futuro distópico, que é muito real agora, uma droga chamada Soma, e essa droga você toma e
ficava tudo feliz. E todo mundo vivia feliz e alegre por causa dessa droga. Irmãos, e nós estamos nos entorpecendo, nos drogando cada vez mais para tentar ser feliz. Mas, irmãos, eu não sou contra medicamentos, tá? O discurso não é esse. A questão é que não dá para comprar felicidade, irmãos. Não está aí na farmácia. Não dá. Se tivesse, seria o produto mais caro do mundo. Não tem para vender na farmácia. Não dá para ser comprado em até 24 vezes sem juros. Não dá. Infelizmente. Mas então, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente pode fazer com relação a isso? E aí, por último, fala dos influenciadores digitais, que são, acho que a melhor métrica do que é ser feliz hoje em dia é o influenciador digital. Ele está sempre feliz. Aquelas mulheres que vão para a academia, que malham, aqueles homens sarados, felizes, né, com a terapia em dia. Eles são a métrica. Foi feita uma pesquisa pela ESPN e a Martech Selle. Ainda está continuando essa pesquisa, chamada Felicidade Sem Filtro. E revelou que quanto mais um influenciador mostra que está feliz, mais distante da felicidade real ele se encontra. Fizeram pesquisa com vários, e foi feito no Brasil, vários influenciadores, tentando medir esse nível de felicidade, encontraram isso. Quanto mais ele falava que estava feliz, a vida dele estava uma porcaria. Irmãos, você está constantemente exposto, isso gera um gasto, um alto preço psíquico, de ficar se revelando toda hora, de ter um sorriso a todo instante. Isso está deixando a gente louco, totalmente louco. Vivemos, portanto, uma ditadura do sorriso amarelo, mesmo que nossos dentes sejam perfeitamente brancos e lindos, mas o sorriso é amarelo, é fake. Uma verdadeira ditadura da felicidade, onde ser alegre é a lei e a tristeza é quase um pecado. E como sair disso? Como sair dessa prisão, dessa felicidade de botox e filtros de Instagram? Como é que a gente sai disso? Vamos para a Bíblia, vamos para o texto bíblico. Filipenses 4:4, que o apóstolo Paulo diz. Vamos lá, novamente, para o texto bíblico. O texto é claro, fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha aí, parece que o segredo já está no texto. Alegrai-vos aonde? No Tiago? Na família? Na carreira? Na esposa? No marido? No filho? Alegrai-vos aonde, irmãos? No Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Parece que aquilo que o apóstolo Paulo está obrigando a gente a ser feliz, mas obviamente não é isso. O alvo, o foco é obviamente o Senhor Jesus. Nele há verdadeira felicidade. Mas olha o interessante, é o contexto da carta aos Filipenses. Preso, provavelmente ele escreveu preso em Roma no ano de 62, depois de Cristo, numa prisão domiciliar, esperando saber o que aconteceria. Ele não sabia ainda que ele seria morto depois. Foi preso injustamente. E a igreja em Filipos foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo. A primeira igreja fundada na Europa. Paulo e os cristãos em Filipe mantinham um contato muito estreito. É interessante que o apóstolo Paulo, durante a carta, ele se alegra com os irmãos de Filipos. Ele fala sobre uma oferta que ele recebeu desses irmãos. Então, ele tinha uma proximidade muito grande por essa igreja, porque na carta de Corinto, ele fala que eu não recebi dinheiro nenhum de vocês, porque ele não confiava nos irmãos de Corinto, era um outro contexto. Ele não recebeu nada da igreja de Corinto. Mas de Filipos ele faz questão de receber essa ajuda financeira. E esses irmãos, apesar das suas prisões, e ele se alegra muito, eles não abandonam o apóstolo Paulo. Então, levam também uma oferta para ele na prisão. Então, ele leva uma oferta que o irmão Epafrodito levou o sustento para eles durante a prisão, e ele fica muito doente, esse irmão, mas ele, graças a Deus, fica bem, e ele consegue retornar com essa carta em mãos, o Epafrodito. Então, essa carta também é chamada da Carta da Alegria. Olha que legal, a carta de Filipenses.
Alegria e seus sinônimos aparecem cerca de 16 vezes na carta. Então, é um homem preso, provavelmente acorrentado, e que fala uma carta de alegria. Como é que isso é possível? Como é que uma pessoa dessas circunstâncias pode mandar uma carta para uma outra igreja para que ela possa se alegrar, para que ela possa estar bem, para que ela não fique triste? Como é que ele pode fazer isso? Então, o apóstolo Paulo sabia exatamente o que era estar triste e estar em circunstâncias adversas. Mesmo assim, ele diz: alegrai-vos. Vamos ler lá, logo um pouco abaixo, o versículo 11 ao 13. Capítulo 4, do versículo 11 ao 13. Olha o que está dizendo. Digo isto. Deixa eu pegar um pouco d'água. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Olha, esse texto é tão mal lido, porque as pessoas pegam esse último texto, o versículo 13, e falam: tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou invencível. Eu posso tudo. Eu sou um super-homem. Nada vai me abalar. O texto está falando isso? O texto não está falando sobre isso. Está falando que em Cristo Jesus, ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo sabe viver com dinheiro e sem dinheiro, sendo honrado ou sendo humilhado. O texto não fala sobre isso, mas na tristeza e na alegria. Nele, em Cristo Jesus, eu posso todas essas circunstâncias, irmãos. Eu posso estar triste, eu posso estar alegre, posso ter dinheiro, pode faltar dinheiro. Tudo posso naquele que fortalece. Estar contente é interessante. O contente significa autogestão, autocontrole. É a palavra autarquia. Então é você se controlar, se gerir. Ou seja, o apóstolo Paulo aprendeu a duras penas, através de duras penas, é que o texto de Romanos leu acerca disso. Através das tribulações, isso vai gerando casca, vai gerando esperança em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi sendo treinado nisso, a duras penas, a como responder às coisas boas ou às coisas ruins. Certo? É interessante que esse trecho aparece em literatura estoica, né? O estoicismo está muito em alta. Mas o apóstolo Paulo não está falando de uma autogestão simplesmente própria. Não. Porque ele fala: eu posso tudo em quem? Em mim mesmo? Não. Naquele que me fortalece. Está fora dele. É naquele que fortalece, não é nele próprio. É nele. É através de Cristo Jesus. É naquele que fortalece. Essa serenidade e autocontrole vem de Cristo Jesus, não de dentro dele. Faça uma viagem no seu interior e essa baboseira toda. É bom se conhecer, claro que é bom. Mas a felicidade não está dentro de você, irmãos. Ela está no alvo. Um alvo posto, que é Cristo Jesus. É do lado de fora. Somente Cristo foi capaz de fazer com que ele estivesse contente, mesmo estando preso, açoitado, acorrentado, fugindo, sendo abandonado. E ele passou por isso tudo. Somente a alegria que vem do Senhor. E nele ele encontrou essa fonte verdadeira de alegria. Ali ele encontrou, somente em Cristo Jesus. O segredo do apóstolo Paulo é que o alvo e último e o fim de sua vida era se alegrar somente no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Isso é fundamental, sempre no Senhor. Olha, é interessante, o breve catecismo de Westminster se inicia com essa pergunta. Olha que interessante. A primeira pergunta do breve catecismo:
qual é o fim principal do homem? E ele responde: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Olha isso. Então, quem pensou o breve catecismo colocou como a pergunta principal, para começar tudo: qual é o fim do homem? Para que serve o homem? Qual é o seu objetivo? É glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Se alegrar nele. Esse é o fim do ser humano, é o seu objetivo. Mas, infelizmente, nós não queremos isso. Isso que é a tristeza humana. Nós não queremos. C.S. Lewis fala de uma forma muito interessante. Ele diz: somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo e ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante que prefere fazer castelos na lama, em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. É verdadeiramente isso. Somos oferecidos, e quem sabe que passou férias na praia, ou um verão na praia, sabe a diferença que é de brincar na lama, de brincar numa areia do condomínio. É outra coisa. Mas nós trocamos isso. Trocamos verdadeiramente as verdadeiras bênçãos, a verdadeira alegria em Cristo Jesus, por coisas pequenas, pela ambição, pelo sexo, por uma série de coisas. C.S. Lewis continua falando também: todos queremos ser alegres e verdadeiramente felizes. Não, isso aqui não é C.S. Lewis, não. Isso aqui eu que escrevi. Depois eu vou citar ele. Todos queremos ser alegres e verdadeiramente felizes, mas, infelizmente, trocamos a verdadeira alegria pelo prazer momentâneo. Trocamos o passeio na praia por brincar na lama. Muito parecido com aqueles programas, de antigamente, que a pessoa usava aquele negócio, aquele lugar lá que ficava, e aí o cara: você quer uma melancia? Sim! Aí você troca sua melancia, sei lá, por um apartamento. Não! É basicamente isso, só que a gente está enxergando. Quer dizer, enxerga mais ou menos, o pecado nos cega. Mas é basicamente isso. Nós trocamos a grande alegria, a grande felicidade em Cristo Jesus por pequenos prazeres, por pequenos divertimentos, porque estamos completamente cegos. Então isso acontece conosco. Não queremos ser felizes realmente, queremos ser pequenos prazeres, brincar com dinheiro, sexo, poder, paixões, coisas boas, a família, o trabalho, os bens e tudo isso. Agora sim, o C.S. Lewis: a alegria, no sentido que dou a palavra, tem de fato uma característica, e só uma, em comum com todos os outros termos: o fato de que qualquer pessoa que já vivenciou vai querer viver novamente. Quem já foi alegre de fato sabe o que é, e vai querer ter isso de novo, essa experiência novamente. Duvido que qualquer um que a tenha experimentado vá trocá-la por todos os prazeres do mundo, se as duas opções estiverem ao seu alcance. Mas a alegria nunca está ao nosso alcance, pelo contrário, frequentemente do prazer. Então o C.S. Lewis faz essa diferença entre a alegria verdadeira e os pequenos prazeres, em que nós nos divertimos com aquilo. Porque é mais fácil, está ao alcance das nossas mãos, nós vamos brincando com aquilo e perdendo tempo, e perdendo a nossa felicidade de fato, que está em Cristo Jesus. Então, o segredo para ser feliz, se eu pudesse ser um coach agora e falaria para você, o segredo para a felicidade, podemos tomar 2 conselhos paulinos. Olha isso. Número 1, a fonte da felicidade é Cristo. A gente leu, alegrai-vos sempre no Senhor. Podemos ler, alegrai-vos somente no Senhor, somente nele, não há outro. Nele estão todas as fontes eternas de alegria. O John Piper tem uma frase famosa, e é Piper que, popularizou isso que está lá no breve catecismo, da conexão entre adorar a Deus e ser feliz. Estava no breve catecismo, o Piper que ficou famoso só por isso. Ele juntou essas 2 ideias e falou: está lá. Ele diz:
Deus nos criou de tal forma que Ele é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Então, quanto mais eu entrego minha vida ao Senhor, faço com que Ele seja de fato morada na minha vida, eu fico mais contente, eu fico mais feliz, eu fico mais alegre com isso. Então, precisamos entender que a plena satisfação em Deus deve ser o antídoto para uma geração que se perdeu totalmente. Isso também na igreja, se perdemos o mero formalismo religioso e se esqueceu da alegria que é fruto do Espírito. Um dos frutos do Espírito, lá na listagem de Gálatas, é a alegria. Ela é fruto do Espírito. Então, há uma alegria que é somente nossa, dos filhos do Senhor, dos renascidos em Deus. É uma alegria que o mundo não pode dar. O mundo não tem essa alegria que nós temos, irmãos. Ela é fruto do Espírito, ela é gerada através do Espírito Santo de Deus. Então, é uma alegria que está para além das circunstâncias, que o mundo não pode dar. Lá em João 15:11 diz: tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Alegria plena. As palavras que o Senhor Jesus ensinou durante todos os ministérios, elas nos geram alegria plena, alegria completa. Segundo ponto, se a gente colocar novamente esse versículo, como um segredo da felicidade, é um alerta para não buscar outras fontes de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Digo mais uma vez, alegrai-vos. O apóstolo Paulo é um alerta, porque ele repete 2 vezes. Porque nós vamos tentar buscar outras fontes. Com certeza, cada um de nós. Vamos buscar outras fontes de alegria. Alegrai-vos no Senhor. Não busque outra fonte de prazer e alegria que não seja Cristo. Mesmo que tenhamos coisas boas, como os filhos, bens, família, objetivos atingidos. Isso são coisas boas. Mas nada disso pode ser sua fonte de alegria. Pois você vai se frustrar. Com certeza. Não ache que é a sua nova carreira. E a gente jovem, a gente acha que vai se formar e vai ter a melhor carreira. E que ali nós seremos felizes. Agora a faculdade não é felicidade. Aí a gente consegue emprego. A gente não está felicidade lá. Não, mas quando atingir a promoção, aí eu vou ser feliz. E aí consegue a promoção e a felicidade não chega. Não, mas se eu fizer uma pós, aí eu vou ser feliz. E aí você consegue a pós e não é isso. E vai. E você vai nessa carreira, nessa loucura. Ou você é solteiro e fala, quando eu estiver casado, aí eu vou ser feliz. E, meu irmão, eu posso falar que eu fiquei muito tempo solteiro. Se eu posso falar um pouco. É no casamento. E a gente casa. E é muito bom casar, glória a Deus por isso. Estou muito feliz. Mas não tem a felicidade plena, não tem. As pessoas não são como a gente acha que é. Ou quando você tem um filho, que deve ser a coisa mais maravilhosa que existe, a criança nos frustra. Ela faz aquilo que a gente não quer. Né, Antônio? Você está me olhando com o olhão agora? Falei com você. Mas elas nos frustram. Nada, irmãos, nada nessa vida. Todas as nossas maiores conquistas, tudo que o mundo pode dar e as coisas boas dessa vida e são boas, elas deixam um gosto amargo na boca de falar, é só isso? Mas eu lutei tanto, mas é só isso? Então, é interessante, eu peguei um exemplo do Michael Phelps, não sei se eu ouvi falar, os maiores medalhistas olímpicos de todos os tempos, 28 medalhas olímpicas. Mesmo assim, as suas medalhas não o livraram de ter depressão, abuso de álcool e tentar tirar a própria vida. Não adiantou, ele fala sobre isso. As maiores conquistas, imagina um homem, um atleta olímpico que desde a sua infância, a tenra infância, sei lá, 5, 6 anos de idade, batalha por isso e quando ele alcança, ao mesmo tempo ele não consegue. Não livrou ele da depressão,
Não lembrou de nada disso. Então nós temos uma alegria, ainda nessa vida, que ela não é completa. Ela é manchada pelo pecado. Ela é misturada com todas as vicissitudes dessa existência. Mas nós temos um vislumbre da grande felicidade, da glória que virá através de Cristo Jesus, onde não haverá mais choro, mais dor e nem sofrimento. É a promessa do Apocalipse, irmãos. O Senhor Jesus enxugará do rosto toda lágrima. Está lá no final de Apocalipse. Porque não haverá mais tristeza, mais choro e mais sofrimento. Então, somente através dele, de Cristo Jesus, nós teremos isso. Amém, irmãos? E esse último ponto do sermão, eu quero falar com você que não consegue ser feliz. Porque a gente está falando de segredo da felicidade. Legal, muito bom. Tá, mas você falou, é bonito, é legal, Tiago, mas eu não consigo ser feliz, já fiz de tudo. Eu sou crente, eu sou fiel, mas eu não me sinto feliz. E aí, o que eu faço? Quero falar com você. Coloquei 3 coisas. Primeira coisa, você precisa sair desse império da felicidade. Você precisa sair disso. Saia, não se compare, viva a sua própria vida. Se você está infeliz, tente mudar a vida, faça atividades físicas, vá procurar um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, não sei. Mude hábitos, coma melhor, durma melhor. Às vezes só isso já melhora a sua vida, muito. Com atividade física, com melhor noite de sono. Veja como é que está os seus exames, faça um check-up. Veja como é que está as suas vitaminas e etc. Veja isso, que talvez isso já pode te ajudar muito. Mas saia desse império, você não precisa ser feliz o tempo todo. Eu quero te falar uma coisa, você pode ser infeliz. Você pode estar triste, é normal. Não ache que sua vida é cor-de-rosa, e a vida de todo mundo não é. Todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo tem doença, perda de emprego, e tudo, o casamento não é as 1000 maravilhas. Todo mundo passa por isso. Deixe de se comparar, pare de se comparar. Deixe essa felicidade fake, saia das redes sociais, se isso tem te afetado. Mas saiba que toda felicidade instagramável é fake. Ela é fake. Olha aquela influência, eu gosto muito daquelas influências católicas, tem evangélicos também, com a penca de filho, e vive aquela vida maravilhosa. Acorda às 5 horas da manhã, e aí cozinha para o marido. Não sei o quê. Tudo é fake. Não caia nessa. E mulheres, infelizmente, tem que falar diretamente com mulheres. Vocês são mais afetadas por isso. Vocês são mais sociáveis. São mais afetadas por isso, pelas redes sociais. São pesquisas comprovadas. Mulheres são mais afetadas, porque tem a comparação muito forte no mundo feminino. Toda hora aparece uma influência, uma mulher lá de biquíni, com o corpo perfeito. E aí começa a se comparar com aquilo, você vai ficar infeliz. Você vai se tornar infeliz, sai disso. Em nome de Jesus, para de acompanhar essas pessoas. Para. Segunda coisa, você pode ser infeliz. Você pode estar triste. Você tem o direito de sentir tristeza. Você tem esse direito. Ser infeliz para baixo, isso é normal. Normal. É interessante que no Admirável Mundo Novo, uma das cenas finais, uma das páginas finais do livro, o selvagem, e aí ele tem um embate lá com o dono do mundo inteiro, né? E é muito interessante. Nesse embate ele fala, mas eu construí um mundo que ninguém é infeliz. E aí o selvagem, que era o selvagem que não usava soma, né? Ele falava, mas eu quero ser infeliz. Eu quero sentir tristeza. Irmãos, e muitas pessoas não conseguem nem sentir tristeza, porque estão tão dopadas de medicamentos, não sente alegria e nem tristeza, fica aquele estado de entorpecimento total. E as redes sociais também fazem isso com a gente. A gente entorpecido, irmão. Sem direito a ser triste, a ficar triste.
eu tenho direito de ficar triste, você também tem direito de ficar triste. A vida não é assim. Você pode ficar triste também. Você pode estar passando por um momento difícil, com depressão, doenças, tudo isso, mas viva esse momento. Viva esse momento. É difícil, é difícil. Viva esse momento. Isaías 53, 3, 5 diz sobre Jesus, sobre Cristo, apontando para Cristo, diz que ele era um homem de dores e que sabia o que era padecer. O nosso Senhor Jesus Cristo era um homem de dores e sabia o que era padecer. Portanto, Cristo se compadece com a sua dor. Ele mesmo passou por a maior de todas, que a gente não pode imaginar. Portanto, ele está do seu lado, ele se compadece. Hebreus 4,15 fala que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele se compadece conosco. Você não está sozinho na sua dor, na sua tristeza. Você não está sozinho. Cristo Jesus está contigo. Confie, acredite. Ele está contigo. Jesus se relaciona e compadece porque ele passou por isso e por coisa muito pior. Assim ele está conosco em toda e qualquer situação. E a terceira coisa, você nunca será feliz. Tem uma coisa também para te falar. Você nunca será feliz. Nessa terra, você não será feliz. Não vai ser completamente feliz. Como a gente falou antes, vai ter sempre alguma coisa que não vai dar certo. Vai ter. Aqui você não vai ser totalmente feliz. E também, você pode ter um temperamento mais melancólico. Você vai mais puxando para baixo. E é normal. Tem pessoas que é lá em cima o tempo todo. Tem pessoas que têm uma alegria inata. E aí você quer matar essa pessoa. Ela nasceu assim. Amém por ela. Às vezes eu acredito, eu acordo bem assim, eu estou cantando e tal. Cadê o alemão? O alemão sabe. Minha esposa não está aqui, mas ela também sabe. Às vezes eu acordo muito alegre, muito alegre. Cara, mas a vida não é assim. A vida não é assim. Tem temperamentos que são mais para baixo e é normal. Você não vai sentir essa alegria total. Não vai. Não vai. É normal, é o seu temperamento. Então você tem que trabalhar isso. Se acostume com isso. Trabalhe isso melhor. Você pode ter uma depressão que ela nunca vai passar ou vai te acompanhar por longos anos. Imagine um pai que perde um filho, a dor que isso vai te acompanhar por anos e anos. Isso não vai embora. Você vai ter que aprender a lidar com ela. Isso é duro de falar, é difícil, mas é verdade. Então a tristeza pode ficar por longos anos. O que você vai fazer? Grandes homens tiveram experiências fantásticas com Deus nesse momento. Charles Spurgeon, ele viveu uma depressão. Tem um livro maravilhoso que é a Depressão de Spurgeon. Leia. É maravilhoso esse livro. Spurgeon passou por depressão a vida inteira. Ele fala isso nos seus sermões. Ele fala sobre a tristeza que ele sentia. Irmãos, eu falo isso também porque eu passei por depressão. É terrível. Tudo cinza, tudo triste. Nada faz sentido. É algo terrível. Por isso que eu valorizo os dias de alegria, porque eles podem passar. Eles podem ir embora. Então valorize. Se você está alegre, valorize esses dias. Porque os dias de tristeza vêm. Os dias do amargor vêm. Saiba disso. Então, grandes homens passaram por grandes experiências com Deus, por causa desse momento de tristeza. São as chamadas... São João da Cruz, do século XV, cunhou esse termo, noite escura da alma. É quando você ora, você pede, parece que o céu está de bronze. A tristeza se abate, nada te alivia. Absolutamente nada alivia essa dor, esse sofrimento. Acontece com crentes fiéis, irmãos. Acontece com crentes fiéis. Você pode estar vivendo esse momento agora. Mas fique firme. Fique firme. Você precisa saber que você não terá felicidade plena nessa terra. Por isso, nós devemos voltar ao apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 9. Que depois de pedir ao Senhor para tirar o espinho da carne, por 3 vezes o Senhor responde a ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei das minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. A minha graça te basta.
E parece que, minha graça te basta. Quer dizer, nada. Não, é a graça que vai te sustentar, irmãos. É essa graça vinda do alto, vinda dos céus, que vai te sustentar nesse momento triste, nesse momento difícil que você está vivendo. É isso que vai te sustentar, irmão. É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmãos. Da mesma forma, que a perda de uma perna ou um braço, você teria que aprender a viver sem esses membros. A alegria, a felicidade pode ficar longe de você, mas você precisa aprender a lidar com a depressão, com a melancolia, com a tristeza. Você precisa aprender a lidar com isso, porque a graça te basta, é aquilo que te sustenta, irmãos. E quem viveu e quem está vivendo sabe que é somente através de Cristo Jesus, irmãos, que a gente não faz uma besteira com nossas vidas, porque a tristeza é tão grande, a dor é tão forte, que é isso que acontece conosco. Falar que a graça te basta não é largar sem nada. Na verdade, é a grande coisa, é a maior de todas as coisas. É a esperança que brota do coração, mesmo triste, abatido, ferido, mas que está cheio da esperança que vem do Espírito Santo de Deus. É isso, irmão, ela brota desse coração mesmo abatido, mas é um coração que foi renovado por Cristo Jesus, que vai viver mesmo na tristeza, irmãos, mesmo o dia nublado. Eu vou confiar e vou declarar que o meu Redentor vive. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Eu vou declarar que a alegria vem pela manhã, mas a noite não passa. Às vezes são anos de noite, mas a alegria vem pela manhã, irmãos. Creia, creia. Creia. É difícil falar isso quando você está vivendo. É difícil, eu sei que é difícil. Mas creia, porque é isso que vai te sustentar nesse momento. É isso. Eu gosto de usar sempre um exemplo da irmã Zefinha, que é uma mulher maravilhosa, para mim é uma santa de Deus, lá da Paraíba. Essa mulher, uma crente fiel, nunca vi uma crente tão fiel na minha vida. Perdeu o filho para a Covid. A mulher ficou arrasada, destruída. Mesmo assim, ela conseguia passar uma alegria para a gente que não era dela, dá para saber. Não era uma alegria louca, não era uma alegria fora desse mundo, não, uma alegria nesse mundo, uma alegria real, uma alegria que tinha muitos momentos de tristeza, de choro. Porque a experiência é essa. Você sente a alegria do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo sente essa tristeza. Mas ela tinha essa alegria que vinha do Espírito Santo. Depois de algum tempo, 1 ano e pouco, ela perde o marido. Meus irmãos, eu via aquela mulher batida, eu via aquela mulher triste, mas tinha algo nela que não era dela, irmãos. Era algo especial, era diferente. Era algo que vinha do Espírito Santo de Deus, irmãos. Que ela conseguia se levantar. Ela conseguia, mesmo em tanta tristeza, era uma mulher muito alegre. Dá para entender isso? Dá para entender isso, irmãos? Eu não consigo entender. Somente quem é renascido em Deus consegue enxergar isso, consegue entender essas coisas. Que não é apagar a tristeza, e não vai apagar a tristeza, ela vai ficar lá. Essa coisa vai ficar. Mas nós lutamos através do Espírito Santo de Deus. Nós batalhamos com o Espírito Santo de Deus. Nós clamamos com o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. Colocamos nosso alvo da nossa alegria no Senhor e vivemos dia após dia. Então, a nossa resposta a essa tristeza, ela é carregada de esperança, que aponta para aquele grande dia, onde não haverá mais noite, somente dia, porque o Senhor vai iluminar. É linda a profecia de Apocalipse, lá no capítulo 21. Esse é o capítulo 21, no último capítulo de Apocalipse. Não haverá mais noite, haverá dia, porque não haverá mais tristeza, nem choro e nem dor. Então, irmãos, para encerrar, então, nesses momentos, você deve viver como um piloto de avião. Eu acho que essa é o melhor exemplo para dar. Você que já pegou um avião, e dias chuvosos, você sabe como é que é, dia nublado. O que o piloto de avião faz? Ele vai subindo. E está chovendo, e está nublado, ele vai subindo. Ele vai subindo, ele vai subindo. Ele sobe até o quê? Até que ele passa por cima das nuvens. E o que tem em cima das nuvens? O sol. O
sol está brilhando. É uma coisa maravilhosa, não dá para acreditar. Lá em cima, passou as nuvens, o sol está brilhando. Então, irmão, desses momentos, deve ser a perspectiva é essa. Haverá um dia de sol. Haverá. Mas você está no momento nublado, você tem que voar, continue, ore. E leia as promessas de alegria que é na Bíblia, leia, é isso que vai te alimentar nesse momento. É isso que vai te dar força para continuar subindo. É isso, irmãos, que vai te sustentar. Creia que o sol vai brilhar, irmãos, o sol vai brilhar. É assim que todos nós, não deixando nos abater pelas circunstâncias, clamamos a Cristo por sua graça. Nesse momento, somente o que nos resta são as promessas descritas na sua palavra. Somente elas que nos darão forças para suportar essa escuridão. Devemos clamar a Deus, segundo as suas promessas, e um dia o sol vai brilhar com toda a sua força. Se não for nessa vida, será naquele grande dia. Naquele dia vai brilhar. E eu serei plenamente feliz, irmão. E você será plenamente feliz. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus possa abençoar todos nós nessa manhã. Que possa trazer um pouco de alívio nesse momento de tristeza que você possa estar vivendo. Amém? Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra.